convidá-las para a nossa reflexão do Evangelho com base no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, eu os saúdo com muita alegria neste dia da Epifania do Senhor. E com muita gratidão também pela participação de vocês aqui. É neste programa de reflexão do Evangelho que vocês mais comentam, mais incentivam, mais são fraternos e fraternas. Portanto, também é neste encontro semanal, com vistas ao Evangelho do domingo, que vocês também dão likes, se inscrevem no canal, ativam o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens aqui em nosso canal, tanto aqui no Cartas Proféticas, quanto no Espiritualidade Revolucionária. E também compartilharem este vídeo e tantos outros que temos no canal, de caráter profético sempre, de denúncia, mas de indicação, de anúncio. E convido vocês, então, com esta gratidão e esta alegria, para que abram aí onde estão, sejam individualmente, sejam com mais de uma pessoa, esse Evangelho de Mateus, no domingo da Epifania do Senhor, e leiam no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, reflitam um pouco, mesmo sozinhos, sozinhas, pensem um pouco nesse Evangelho, nas implicações dele para as nossas vidas, para a tua vida, para a sociedade de hoje, para o mundo de hoje, e logo após a vinheta retornaremos para a reflexão juntas que faremos desse Evangelho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por ocasião da maior força militar já em confronto neste mundo, o dia 6 de junho de 1944, com a entrada pela Normandia, os militares no comando das suas forças discutiam como deveria ser no dia D, como foi chamado esse confronto com Hitler, com o nazismo. Um dos generais disse: amanhã será o dia D, veremos de que lado Deus ficará. Era um mundo extremamente difícil, de mortes de milhares e de milhões de pessoas, sob as miras, os tiros, as bombas, os fuzilamentos. De que lado Deus está? Nesse caso, Deus era contado como mais um general, mais um militar, a serviço dessas forças em combate. E Deus nunca foi isso. Quando formaram aquele princípio nazista, pátria acima de todos e Deus acima de todos, acima de tudo,
Não pensaram que Deus não é guarda-chuva de nazistas, de fascistas, de enroladores que usam seu nome para enganar a boa-fé. Quando jogadores católicos entram num campo de futebol para grandes jogos, eles se benzem. Muitos sem saber o que significa esse sinal da cruz e o nome da Santíssima Trindade que o compõe, mas fazem o sinal da cruz como se a cruz fosse um amuleto supersticioso para proteger nos choques do jogo. Deus usado como curativo, como acolchoado, como proteção. Lá na goleira, se o goleiro é pentecostal, ele levanta as mãos antes do jogo, mas assim, no encontro dos ombros, mais acima da cabeça. Não sei se ele louva, se ele pede, se ele intercede, o que ele faz. Mas ele quer Deus ao seu lado. Enquanto na outra goleira, se é um goleiro católico, ele faz o sinal da cruz, beija as mãos como se as suas próprias mãos fossem para ele um amuleto benzido por ele mesmo. Se for também pentecostal, ele também pede que Deus esteja ao seu lado, levanta as mãos, expressões corporais, supersticiosas, religiosas. Com um jogador pedindo que Deus esteja no seu time, com outro também pedindo que Deus esteja no seu time contra o do outro. Como se Deus fosse uma partida de futebol. Quando as pessoas dizem Deus está no comando nas piores situações do outro, principalmente, supersticiosamente afirmam que Deus é um comandante que tudo é papel manipulável em suas mãos. Como se Deus mesmo fosse um jogo daqueles que fazem esta afirmação. Quando dizem Deus, vai com Deus, talvez pensem que Deus deva ser um guarda armado, um guarda protetor, deva ser um escudo para proteger de todos os males, reduzindo Deus às suas crendices. Nesse evangelho que vocês leram aqui, a manifestação divina não se enquadra em nenhum desses conceitos, preconceitos, prejuízos, superstições, mantras e desejos muito pequenos sobre Deus. Mateus, quando começa a escrever, parece se despir de qualquer de uma dessas orientações. Nesse capítulo, ele já diz de que é feito, de que material é feito este mundo. E que não adianta proteções, o que adianta são encaminhamentos inteligentes, enriquecidos pela fé. Logo ele diz, um dia, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Logo ele identifica historicamente em que contexto Jesus nasce. E o contexto não era nada favorável a Jesus, nem a Maria, nem a José, nem a ninguém, nem a humanidade.
O contexto era composto como se houvesse uma montanha no meio do caminho, internamente carregada de explosivos, prontas a arrebentar a qualquer momento sobre todos, estraçalhando a todos. Em outros momentos, parecia ser um vulcão a jogar veneno sobre todos. Trata-se de Herodes. Aquele que não era rei, mas se achava o rei. Aquele que era um preposto do Império Romano, que era sanguinário, como vimos afirmando aqui seguidamente, era tirano, que governou a Palestina dos anos 37 a 4 a.C. Este governador não era só uma pessoa, era um sistema, e o sistema era imperial. O sistema era desumano, o sistema era opressor. O sistema era complexo. Era inarredável com facilidade. Não havia facilidades para arredar esse projeto extremamente cruel. Herodes era invasão, ocupação militar de alto teor letal e genocida. Herodes também era moeda de Roma. Tanto que mandou cunhar na moeda circulante, que é o que determina as relações econômicas entre as pessoas, a cara, o rosto do imperador César. César era economia. César era sistema alfandegário. E quem determinava as relações alfandegárias era Herodes. Herodes era alfândega também. Isto é, que taxava todos os cidadãos e as cidadãs, mas principalmente os homens, com impostos impagáveis. Se não pagassem, seriam escravizados por Herodes e seu Império Romano. Herodes era um sistema profundamente entranhado na vida social, passando pela religião, como se lê nesse evangelho. Herodes controlava detalhadamente o templo, que era uma instituição de controle social. Controlava o cofre. E ele fazia parte de um conselho composto por anciãos, sumos sacerdotes, saduceus, para controlar o dinheiro que o povo doava no templo. Esse dinheiro que era para manter as forças ocupantes desta região. César era um poderoso sistema e não somente uma pessoa. Um sistema que sangrava as pessoas. Um sistema que fazia todo esse listamento aqui de onde as pessoas deveriam se registrar para nascer. Um sistema que envolveu Maria, José e o próprio Jesus. Herodes era as trevas que fechavam todas as possibilidades de se enxergar por qualquer fresta que fosse. E ele está aí no texto de Mateus. A comunidade de Mateus o estuda. Tem consciência do que ele representa. Sabe quem é Herodes e o seu poder de letalidade e o seu poder de destruição. Jesus não veio como mantra
não veio como crendice para enfrentar Herodes, mas nasceu ali, próximo a Jerusalém, em Belém, uma terra de periferia, pobre, num povoadinho insignificante do ponto de vista das grandes capitais. Nasceu, digamos assim, até como uma ironia, porque ele já nasceu sendo o Messias, mas não de reino tipo o de Herodes e de Roma. Os reis das grandes capitais, dos grandes exércitos, os reis dos poderosos e dos ricos. Jesus nasceu pobre em Belém. Até hoje, destruída, abalada, massacrada, ao ponto de não haver, nesse ano de 2023, a comemoração do Natal desde que nasceu lá em Belém. Porque o Herodes de hoje, ou parte do Herodes de hoje, o sistema opressor de hoje, destrói e mata na Palestina. Então, Jesus nasceu num contexto, e foi nesse contexto, com Herodes sufocante, que ele manifestou Deus conosco, Deus com a humanidade. Não arredou para lá o Herodes. Deus, o Pai Todo-Poderoso, não jogou um raio sobre Herodes. Mas Jesus nasceu nos dias, nos tempos do Herodes. E Herodes ainda era mais. Quando os magos, que nunca foram reis, os magos chegaram em Jerusalém, perguntando para todos, principalmente no palácio de quem deveria saber onde nascera Jesus, que eles chamaram o rei dos judeus. Herodes se perturbou. Toda a cidade, Jerusalém, se perturbou, isto é, toda aqui, a elite dominante se perturbou, porque o povo não estava nem aí, o povo não sabia de nada. Porque Herodes sentia que poderia alguém ali da Palestina enfrentá-lo, derrubá-lo. Ali se manifestava. Ali a epifania era uma ameaça. Então o que Herodes fez? Fez o que fazem os dominadores, os que odeiam, os que usurpam o poder contra o povo. Temeroso, assustado, covarde, ele chamou os sacerdotes e fez uma outra coisa que os poderosos fazem. Fizeram no tempo de Jesus, fizeram durante todos os tempos, fizeram durante a Idade Média, fazem nos dias de hoje. Chamou os entendidos de Velho Testamento, sacerdotes e os mestres da lei, para que dissessem a ele onde era essa tal de Belém, onde Jesus tinha nascido. E deturpou a profecia, deturpou a palavra profética, deturpou a luminosidade do que os profetas anunciaram. Usou, assim como se deixaram usar os sacerdotes e mestres da lei. Como os de hoje. Como muitos de hoje se deixam usar e manipular em troca de regalias, como ocorreu com estes aqui do Evangelho. Então Herodes
foi adiante. O seu ímpeto assassino. Depois que os sacerdotes, os mestres da lei, todos muito ricos, latifundiários, disseram onde Jesus, segundo os profetas, nasceria, ele chamou os magos que nunca foram reis e em segredo procurou saber deles se eles tinham conhecimento onde seria Belém, onde nasceria Jesus, o que a estrela indicara para eles. Já que eles também não sabiam, e ao saber saíram em silêncio, se dirigiram a Belém, e ele fez a pergunta mentirosa, uma promessa bem típica de quem manda contra o povo, contra a verdade, contra a justiça, contra o papel e a missão dos profetas. Isto, vocês olhem lá, procurem saber, visitem, depois passem de volta por aqui e me digam o lugar, porque eu também quero adorar o menino. Uma das características de poderosos como esse sistema vivenciado por Herodes, que tumultuava a todos, amedrontava, enchia a sociedade de medo, uma das coisas que fazem é mentir. Mentir e dar às mentiras um caráter institucional. Um caráter oficial. Um caráter de poder. Se possível, de ameaças, com ameaças. Foi o que Herodes fez com os magos. Eles se foram. Se foram para Belém. Interessante. Quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela que eles vislumbravam, que eles seguiam, parou de brilhar. Se desviou. Porque o local era de trevas, o local era pesado, era sufocante, não tinha espaço nem para a estrela, nem para o céu, nem para o universo. Mas depois que eles saíram, indicados pelos profetas, embora usados por Herodes, ou sofrendo tentativa de uso por Herodes, a estrela voltou a indicar o caminho e o lugar. Isto é, aqui, nesse encontro dos magos com Jesus, que finalmente se dá numa casa em Belém. Jesus provavelmente já tivesse aí mais de 1 ano de idade, quase 2. Está numa casa. Na casa, então, eles se ajoelham, eles louvam, eles adoram o menino, bem típico da proposta evangélica, de louvor e adoração, do Evangelho de Mateus, principalmente. De quem se ajoelha não diante de um Herodes assassino e sanguinário, não diante dos poderosos, mas diante do Messias, que é a manifestação de Deus, apesar do contexto, dentro desse contexto, que não é solucionado com mantras, com gestos corporais, mas tem que ser solucionado, e nós veremos as soluções daqui a poucos segundos. Eles louvam. Depois, aqui, Mateus chama de sonho, eles tiveram um sonho,
e que não deveriam voltar para Herodes. Os magos eram estudiosos. Alguns chegam a dizer que eles eram sacerdotes míticos que adoravam os astros. Provavelmente eles fossem babilônicos e que já tinham uma relação no passado, culturalmente, no passado, com a tradição que veio desde o exílio dos judeus, o exílio do povo de Israel, saqueado que foi pelo imperador, pelo império da Babilônia. Eles já tinham uma certa relação com os profetas, com a profecia. E eles seguiram a estrela com o desejo de estudar o significado desta estrela. Eles eram estudiosos dos astros. Em outras palavras, aqui nesse momento, diante da manifestação do Deus que se faz criança, do Deus que se faz ser humano, Deus que passa pelos mesmos percursos e possibilidades percorridas por uma criança até chegar à vida adulta, se humanizando num processo maravilhoso. Ali, Deus é indicado não por judeus de Jerusalém, mas por magos de outras culturas, que segundo uma certa tradução podiam ser também chamados de mágicos de outras culturas, porque o reino que Jesus começava a realizar com o seu nascimento era o reino para todo o mundo, ao contrário da mediocridade imperante nas mentes e corações dos sumos sacerdotes e saduceus, serventes da desgraça como era Herodes. Os magos eram uma abertura de mundo, era uma multipolaridade do planeta com as diversas culturas. Os magos também representavam a ciência. Aqui a ciência se faz presente. Contra a superstição, contra mantras levianos, contra o uso do próprio Deus. A ciência se ajoelha, adora e louva. E a intuição que esses três magos, que não eram do ambiente judaico, tiveram. E com isso eu começo a concluir com uma lição que me parece fundamental. É que eles não deveriam retornar a Herodes, mas seguir por outro caminho. E ali se encerra a saga dos magos, que apareceram para este episódio, somente registrado por Mateus. E nunca mais se fala nos magos. Isto é, num mundo absolutamente violento, sufocado pelos poderosos gananciosos, pelos Herodes de todos os tempos, de todos os jeitos e modelos, é possível outro caminho. Para os sumos sacerdotes saduceus, o único caminho que eles conheciam era o da rendição. Era da submissão aos interesses do acordo entre a religião e o império invasor, massacrante e opressor. Esse era o único caminho. Há pessoas que não veem outro caminho a não ser, como elas dizem, não falar em política, isto é, se aquietar para os poderosos, deixá-los explorar.
estuprar, violentar as culturas e os direitos dos povos e das pessoas, principalmente dos trabalhadores, trabalhadoras e dos pobres. Os magos refletiram, pensaram. Mateus chama de sonho, que aflorou na sua noite escura. E viram que havia outro caminho que não passava pelo palácio do opressor, que não passava pela espada do opressor, que não passava pelo domínio dos opressores, o caminho que se dirigia às suas próprias culturas, ao resgate do seu fervor, de quem veio e de quem vai. Evidentemente que é possível a gente refletir e pensar aqui, já que não se sabe quantos magos eram. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 10, podia ser 15, podia ser 300. A tradição achou que eram 3, porque haviam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas se era mais de um, é evidente que esses magos se reuniram para tomar uma decisão, senão cada um sairia para um lado, com possivelmente um deles passando pelo palácio. É preciso, então, coletivo, reunião, decidir em conjunto, para se safar sagazmente, se safar do opressor bandido, que é bandido de diversas maneiras. É preciso fazer de tudo com esperteza para sair debaixo das armadilhas mentirosas do Herodes e de todo o sistema aqui representado no Evangelho. Sistema herodiano de opressão. Somos chamados a isto hoje, a nos depararmos com a manifestação de Deus, que fulgura suficientemente plena em Jesus. Não é preciso de general, não é preciso de time de futebol, não é preciso de frases feitas, especialmente tingidas de crimes, para manifestar Deus. Jesus manifesta aqui de forma epifânica, brilhante, ali, na periferia, no povoado, entre os pobres, protegido na sua fragilidade. É ali que Deus se faz Deus, manifesto, presente e ativo, para mudar os caminhos, não somente dos magos, mas de todas as pessoas que entendem que o caminho da opressão, o caminho da mentira, o caminho da enganação, o caminho da violência, o caminho da dominação, o caminho da opressão, não é o indicado a partir da epifania, a partir da manifestação de Deus. O único caminho indicado é outro, menos este. E nós temos que tratar disso à luz do Evangelho. A minha oração aqui agora, meu irmão, minha irmã, por ti, por mim, por nós, é para que nós nos deparemos, não com uma criança, porque Jesus já tem mais de 2000 anos, mas com esta manifestação divina, tão forte que se deu em Jesus, e aprendamos que ele se manifesta com simplicidade, fora dos esquemas dominantes, fora do controle dos poderosos, a partir da engenhosidade, da sagacidade, da esperteza dos pobres e dos de fora da opressão. A minha oração aqui é para que esta luminosidade tome conta de ti, meu irmão e minha irmã, e de mim também.
que apesar da deficiência visual, que já me fez sofrer muito, me sinto cada vez mais fortalecido e abençoado, inclusive por vocês, que rezam por mim, que oram por mim, que me ligam, que se comunicam comigo, que deixam mensagens aqui. Me sinto iluminado por Jesus através de muita gente. E que a bênção que vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tão epifânico, tão luminoso, tão brilhante, tão forte de dentro para fora, e que o amor de Deus, que é Pai e Mãe, que veio para cuidar de nós, para nos juntar, para nos fortalecer, e que o dinamismo, a efervescência, o poder do Espírito Santo, esta nova ruá, esse novo sopro divino sobre nós, sejam contigo, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.